Olá, você está no canal Laís Vasconcelos com a Bíblia. Aqui abordamos temas bíblicos na intenção de edificar a sua fé. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe. Ezequias foi o 13º rei de Judá, sucedendo seu pai, Acás. Ele ascendeu ao trono do Reino Sul com apenas 25 anos e governou durante 29 anos em Jerusalém. O início do seu reinado foi marcado por um ato de amor a Deus, pois no primeiro mês do primeiro ano de sua gestão, reabriu as portas do templo, porquanto seu pai as havia fechado. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas na praça oriental para exortá-los à santificação e à realização de uma limpeza da casa do Senhor, retirando tudo o que era impuro do santuário. Devemos lembrar que Acás, pai do rei Ezequias, havia construído um altar idêntico a um altar pagão de Damasco, onde queimara holocausto e oferta de manjares e derramara libação. Naqueles dias, os sacerdotes haviam negligenciado o serviço no templo, apagaram as lâmpadas, não estavam queimando incenso sagrado e haviam parado de oferecer holocaustos no santuário. Segundo o livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, e o livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao 4, as lâmpadas do candelabro deveriam ficar continuamente acesas e deveriam ser abastecidas com azeite puro das oliveiras. Sobre Judá havia assolado batalhas que custaram muitas vidas e o cativeiro de mulheres e crianças. Porém, Ezequias sabia que se a nação voltasse seu coração ao Senhor, começando pela restauração da obra de devoção executada na casa do Senhor, o ardor da sua ira iria se aplacar. Por isso, ele fez a conclamação aos sacerdotes e levitas e decidiu por um concerto com Deus. Você pode conferir até aqui em 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 7 ao 11. Das principais famílias de levitas, gersonitas, coatitas, dos filhos de Merari, também dos filhos de Elisafã, dos filhos de Esaf, de Emã e de Gedutom, juntaram-se alguns levitas a outros de seus irmãos e se santificaram, e foram ao templo proceder à sua purificação. Os sacerdotes possuíam acesso a todas as partes do templo, por isso eles entravam, removiam para fora tudo o que era imundo e os levitas levavam para o ribeiro de Cedron. No 8º dia daquele primeiro mês, eles chegaram ao alpendre do Senhor, ou pórtico, que era a sala de entrada do templo, onde estavam localizados os pátios. Portanto, a limpeza começou de dentro para fora da casa do Senhor, e ao cabo de 16 dias foi concluída, quando então foram comunicar ao rei. Inclusive o altar do holocausto, determinado pelo Senhor, que fora desprezado pelo rei Acás, ficara pronto para o culto, assim como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Assim que os sacerdotes e levitas terminaram a purificação do templo, o rei Ezequias e as autoridades de Jerusalém compareceram à casa do Senhor para o restabelecimento do culto, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para oferecerem em sacrifício expiatório pelo reino, pelo santuário e por Judá. Os sacerdotes mataram os bois, os carneiros e os cordeiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Estando presentes o rei e a congregação, trouxeram os bodes, sobre os quais impuseram as mãos, simbolizando a transferência do pecado, e os sacerdotes os abateram, e com o sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para a reconciliação de todo Israel com Deus. Em um gesto altruísta do rei Ezequias, que não ordenou o sacrifício apenas por Judá, porém pelas 12 tribos, isto é, pelo reino sul e pelo reino norte também.
A música no templo também foi restaurada, uma vez que o culto estava sendo devolvido. Ezequias posicionou os levitas com símbolos, alaúdes e harpas, conforme havia ordenado o Senhor, ainda nos dias de Davi e por meio do ministério dos profetas Gade e Natã. Enquanto o holocausto era oferecido sobre o altar, os levitas tocavam os instrumentos de Davi e os sacerdotes as trombetas, ao passo que a congregação se prostrava até o holocausto se consumir. Só então os levitas louvaram ao Senhor, possivelmente com os salmos de Davi e de Asaf. A Bíblia relata que os levitas louvaram com alegria, inclinando-se e adorando. Neste momento do culto, Ezequias propôs que a congregação apresentasse sacrifícios e ofertas de louvor. Todavia, houve alguns que trouxeram holocaustos, em uma expressão de maior dedicação ao Senhor. E foram estes: 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Foram oferecidos 600 bois e 3.000 ovelhas, de coisas consagradas, que eram os animais ofertados como oferta de agradecimento. Os animais ofertados como holocaustos deveriam ser esfolados, e como os sacerdotes aptos eram muito poucos, seus irmãos levitas os ajudaram, até que os outros sacerdotes se santificassem. Em 2 Crônicas 29, versículo 34, diz que os levitas foram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes, os quais pareciam estar mais envolvidos com a idolatria do que os levitas, que estavam mais dispostos a se santificar. Aqui temos de considerar que na gestão anterior, o sumo sacerdote Urias foi o responsável por reproduzir o altar pagão da Assíria, a mando de Acás. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 35. Em apenas um mês, Ezequias promoveu a purificação do templo e restaurou o culto, firmando um concerto do seu reino e de toda Judá com o Senhor. À luz do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, a gestão de Ezequias pôs abaixo os lugares pagãos de adoração, os chamados altos, certamente aqueles que seu pai mesmo espalhara nas cidades de Judá. Quebrou as estátuas e derrubou os postes da deusa Azera. Números capítulo 21 narra que na trajetória dos israelitas em direção à terra prometida, eles se queixaram a Moisés da falta de pão e água e reclamaram do maná do céu, chamando-o de pão vil, provocando ao Senhor, que mandou serpentes ardentes, que picaram o povo, acarretando muitas mortes. O povo rogou a Moisés que orasse para que Deus tirasse as serpentes do meio do arraial, reconhecendo seu pecado quando desconsideravam Moisés e menosprezavam o que o Senhor fazia por Israel. O Senhor mandou seu servo Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la sobre uma haste, para que todo aquele que fosse mordido olhasse para ela e dessa forma sobreviveria ao seu veneno. Tal serpente era chamada de Neustã, e até aqueles dias os israelitas lhe prestavam culto, queimando-lhe incenso. Por isso, o rei Ezequias a destruiu, tornando-a em pedaços.